Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo ao canal Silêncio e Verdade. Hoje eu tô sem óculos, né? Aí eu vou tentar ver aqui meu script direitinho, meu rascunho, porque tem algo que eu quero falar com você. Eu quero te dar um alerta. Você está correndo perigo. É, você é cristão, você que não é cristão, você que não faz parte de nenhuma religião, eu quero te dizer que você está correndo perigo. E um perigo que eu não vejo ninguém alertar você sobre esse perigo. Deus iluminou a minha mente. Ele falou comigo essa noite. E levantei cedo para a Bíblia, para a oração. E o Senhor disse: o meu povo corre perigo por falta de conhecimento. Estou aqui na minha sala, né? Vocês sabem da minha situação. Então, eu convido você a prestar um pouco de atenção no que eu vou falar. O perigo de morte. É perigo de adquirir uma doença incurável. É um perigo que eu também já corri esse perigo. E tive que aprender a martelada até chegar onde eu estou hoje, no estado que eu estou de saúde. E Deus me revelou o porquê eu estou nessa condição hoje. Eu e você estamos. Eu não. Eu já tive no lugar de vocês. Mas vocês estão correndo perigo. Vocês sabem que toda palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Né? E não vou ler versículos. Eu vou falar livro, capítulo, versículo. Vou instruir hoje vocês para que vocês obtenham esse conhecimento e saia da zona de perigo. Não seja o alvo de Satanás. Não seja a pessoa que vai ser destruída por Satanás. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso patrão. A nossa guerra não é contra o colega que persegue, alguém da família que está perseguindo. Não é contra aquele que está dentro da mesma instituição religiosa que nós e está levantando falso. Não. O perigo é real. O perigo, ele está constante dentro da sua casa. Ele está no caminho onde você anda. Ele está dormindo com você. Vou te ensinar hoje, vou te instruir o que fazer para sair dessa situação. Nós sabemos que existe uma batalha por mim e por você. Antes de eu continuar, eu quero agradecer as visualizações, a comunidade interagindo comigo. Eu preciso que você clique no botão inscreva-se. Bote aí essa palavrinha, subscreve ou inscreva-se e clique. Tem um sinal de duas mãozinhas, um like para cima, um polegar e um polegar para baixo. Clique aí no polegar para cima e dê essa força no canal. O canal é novo, né? Eu sou apenas uma colaboradora do canal. Vocês vão ver mais pessoas aqui. Vamos trazer uma série de, não digo pregações, documentário, uma série de histórias verdadeiras, né? Mas vamos voltar ao texto que eu quero falar hoje com vocês. Está dentro de Efésios, dentro do livro de Apocalipse. Eu quero dizer que a batalha espiritual existe. E ela iniciou
quando você nasceu. Existe um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo dos espíritos, dos anjos, dos demônios. Existe um mundo onde Deus fala e onde Satanás fala. Antes de prosseguir, vamos à oração que o Senhor ensinou aos discípulos, para que tudo que venha sair da minha boca alcance o seu coração, em nome de Jesus. Que não sejam minhas as palavras, mas seja a palavra bíblica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a glória e a minha vida e a vida de quem está me assistindo hoje. Amém. Pois é, queridos. Eu quero falar para você que a batalha espiritual é um conceito. É um conceito que define uma luta invisível, travada entre o bem e o mal. Travada por sua alma. Todos nós um dia vamos falecer. E o que será da nossa alma e do nosso espírito pós-morte? É isso que se trata o perigo. Você está correndo o perigo de não se encontrar com a paz eterna, com a vida eterna, sem dor, sem sofrimento. Eu desejo que você, neste momento, entenda que onde tudo começou, onde essa batalha começou, essa batalha começou nos céus. Deus criou os anjos e deu uma classificação. Ele criou anjos, mensageiros, anjos guerreiros, querubins, serafins. Vocês conhecem já, né? Temos muitas ilustrações da nossa cultura, temos muitos testemunhos de pessoas que viram, tiveram experiências com anjos, e pessoas também que tiveram experiências com o mal, né? O YouTube, o canal está repleto de pessoas dando seu testemunho, falando da situação que se encontrava antes de encontrar a cruz vazia, porque o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Não existe outro Deus que tenha passado pelo ventre de uma virgem, concebido pelo Espírito, carregado os nossos pecados, sem pecar. Ele foi batizado, ele aprendeu as Escrituras, ele optou servir à vontade do seu Pai, que é Deus. Maria, sua mãe, José, seu padrasto, que o amparou, sabendo quem ele era. Ele era o Filho de Deus, aqui na terra. Eu vou lançar uma série de pregações para que o vídeo não fique muito demorado. E eu vou dar os conselhos a vocês. Tem pessoas orando de forma errada, atraindo para si o mal, a morte. Eu vou ensinar você os princípios de uma oração de batalha espiritual. Mas desde já, eu quero que você tenha em mente que no livro de Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, vamos conhecer os anjos, né? Lúcifer, querubim,
aquele regente do coral do Senhor, luz da manhã. Poxa vida, era o anjo mais belo, era o anjo que estava mais próximo do Pai, mas ele se autodestruiu no momento que se rebelou. E ele teve uma grande influência nos céus. Ele influenciou uma terça parte dos céus a se rebelar contra o seu Criador. A criatura não é maior do que o seu Criador. Um servo jamais é maior do que seu Senhor. Um filho não é maior do que seu pai. É assim que funciona. Não vou dizer o sistema, mas a hierarquia. Sempre vai ter alguém acima de mim, acima de você. Mas agora eu quero falar que com suas palavras você pode estar atraindo a sua perdição. A perdição do seu lar, dos seus filhos. Talvez você tenha um filho que está caminhando num caminho perigoso, errado. Marido ou uma esposa que ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. E há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem jejuado? Eu conheci mães que oraram por seus filhos durante 25, 26 anos. Ouvi testemunho onde pessoas orou pelo seu cônjuge 30, 40 anos. Mas teve uma resiliência na palavra do Senhor tremenda. E o Senhor honra. O Senhor é aquele que não deixa o seu filho, o seu pequenino desamparado. Por isso que eu estou aqui. Ele me mostrou que tem algo acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro de você. É muito perigoso. Isso envenena a alma, mata o espírito, mata as emoções. E é difícil recuperar. Então, nessa rebelião, Satanás foi expulso do céu, ele levou consigo uma terça parte e foi lançado fora dos céus, foi enxotado. Mas não tinha ainda a civilização, mas já existia o Jardim do Éden. E todos nós conhecemos a história do princípio da criação. Mesmo aqueles que acreditam na formação do mundo através da lei do Big Bang, a evolução através do primata. Eu não estou aqui desfazendo nenhuma dessas teorias. Não estou confrontando você. Eu quero instruir você a sair do perigo. Sair desta zona de perigo. Então, quando Lúcifer foi expulso, ele se transformou na grande serpente, no dragão. Ele se tornou Satanás. E não se engane, ele tem usado de acusações dia e noite contra mim e contra você. Os anjos que ele arrebanhou hoje são demônios. Demônios que provocam acidentes, que provocam morte, que provocam discussão, dissensão, onde dois amigos estão conversando sobre um assunto e discordam e acaba um atirando no outro. Os jornais, as informações pela internet estão repletas desses dados. Feminicídio, filho matando o pai por conta de herança, por causa de dinheiro, sócio roubando outro e fugindo, empresas falindo.
Quando esses anjos caíram e se tornaram demônios, eles foram destituídos, de glória. Mas Satanás, ele é inteligente. Ele conhece a Bíblia por completo, de uma forma que eu e você, às vezes, não conhecemos. Sabe por que eu digo isso? Porque na tentação de Jesus, ele transporta Jesus por 3 vezes a lugares diferentes e cita a Bíblia e fala: se tu és o Filho de Deus. Jesus, conhecendo também a Bíblia, ele rebate com a palavra. Então Satanás às vezes usa do artifício bíblico enganador. Ele quer usar a Bíblia e te enganar. Ele quer te mostrar uma verdade na Bíblia, te dar respaldo para você pecar, te dar um respaldo para você ir por um caminho totalmente contrário à moral, à ética, à honra do ser humano. Porque o objetivo dele é destruir toda a criatura de Deus. E somos criaturas de Deus. Somos imagem e semelhança dele. E o que estamos fazendo de errado? Como estamos nos colocando em perigo? Vou falar para você agora. Nessa grande batalha espiritual que está acontecendo, no verso 10 de Apocalipse 12, ele relata a chegada do reino de Deus. Ele revela que Satanás acusa a mim e a você de dia e de noite lá no trono do Senhor para nos prejudicar. No verso 11, tem um relato que diz que os seguidores de Cristo vencem o diabo, vencem o poder das trevas, vencem a força do mal, vence a inveja que lançam contra você, vence todo o trabalho feito contra você, toda reza feita contra você, toda simpatia feita contra você, de uma forma inteligente. Essa forma inteligente, eu vou te revelar agora. Você pode até discordar do que eu estou falando, mas eu estou falando porque eu já vivi. Eu já passei por essa situação. Nós temos o costume de começar a imitar alguns textos bíblicos. Por exemplo, vou fazer o jejum de Daniel. Vou jejuar 21 dias, sem comer carne, sem beber bebidas doces. Vou me abster. Para Deus ouvir o meu pedido e responder: sua vitória não está no jejum de Daniel. Se você ler o livro de Daniel, esses 21 dias está ligado a uma batalha perigosa. O príncipe da Pérsia dominava o reino onde Daniel estava. Ou melhor, Beltesazar. Daniel ocupava uma posição de autoridade. E ele recebeu uma revelação do Senhor em sonho. Mas ele não compreendeu. Leia o livro de Daniel. Não fique só naqueles 21 dias, não. Vamos lá um pouquinho mais atrás, no início do livro. E a oração que
Daniel começou pedindo a Deus que explicasse a revelação que ele teve. Não estava claro para ele. Porque o que ele estava recebendo do Senhor era a revelação de destruição que ia acontecer no meio do povo de Deus, no meio da sua nação. Ia ser subjugado por um outro império. Ia se livrar de um império, ia cair na mão de outro. Essa revelação ia acontecer a longo prazo. Não era para agora, não era de imediato. Mas a pregação aqui, o que eu estou te falando, não é sobre Daniel. Eu só estou te dando um alerta. Cuidado. Veja primeiro o propósito que o personagem da Bíblia fez o jejum. Entenda a posição, a postura que ele estava e o porquê ele precisou jejuar. É muito lindo quando está lá escrito em Daniel e Miguel vai, libera o anjo, lutando com o príncipe da Pérsia no reino espiritual. É um principado, porque é uma hierarquia grande. Daniel, eu e você não temos a autonomia de enfrentarmos um principado. O principado, ele está sobre a nação. Ele não vem à terra. Precisou Deus enviar Miguel, o seu maior arcanjo, para liberar o anjo que nos traz a resposta. Gabriel. Gabriel estava com a resposta de Daniel desde o primeiro dia que ele orou. Mas quando ele estava vindo dos céus trazer a mensagem para Daniel, ele foi barrado. Vamos raciocinar um pouco. Se um anjo do Senhor, mensageiro de Deus, está trazendo a sua resposta de oração, a sua vitória, e ele é impedido de chegar até você. Ele ficou retido, gente, numa camada, numa esfera espiritual. Ele não conseguiu passar. O anjo não conseguiu passar, o mensageiro. Ele não passou. Porque tinha um demônio com uma hierarquia de principado. A hierarquia era maior do que o mensageiro. Não é porque era da força das trevas, mas a hierarquia comanda o nosso mundo. Gabriel ficou retido por 21 dias. Quem sou eu e quem é você para se levantar em oração contra um principado? Acordem! A nossa luta é nos sujeitar a Deus, nos humilhar a Deus em oração, em súplicas, em pranto. Mas se você não for humilde, se você não for sincero, nada vai resolver. Não vai funcionar. Então Daniel se manteve em oração. E quando Deus ouviu a repetição da oração de Daniel, e o seu clamor ultrapassou os céus dos céus e chegou a Deus, o Senhor determinou um arcanjo, um guerreiro, vestido com armadura celestial, com espada de fogo, e disse: vai, libera o anjo, libera Gabriel para que ele possa dar resposta ao meu servo Daniel. E foi isso que aconteceu naquele instante. No decorrer, o Senhor diz
Principado da Grécia, que não tem nada a ver geograficamente com o povo do Senhor e com a Pérsia, está totalmente num lado oposto. O Senhor revela a Daniel que o príncipe da Grécia vai subjugar o povo. Eu estou aqui falando sobre batalha espiritual. Desde meus 12 anos eu me envolvi em grupos de orações, intercessões. Vi pessoas sendo tomadas por espíritos malignos. Vi pessoas vomitarem enfermidades como úlceras, tumores malignos, que foram enviados por pessoas más que queriam destruí-las. E através da verdadeira oração, da oração consciente e racional, aquela que o Senhor responde, aquela que não dá brecha para o diabo entrar, para tomar posse da palavra e atormentar o seu lar, atormentar os seus filhos, atormentar o seu cônjuge e nem atormentar você. É essa oração que eu quero que você aprenda hoje. Eu sei que tem pessoas que vêm de outras religiões e falam assim: poxa, tem espíritos que eu aprendi que vivem na mata, eu aprendi que tem espíritos ruins que vivem em pedreiras. Edir Macedo, anos atrás, lançou um livro, Orixás, Caboclos e Guias. Eu não tenho nada contra a Universal, pelo contrário. Na época eu ganhei esse livro, eu era adolescente, e esse livro me guiou pela batalha espiritual inicial. Foi um best-seller. Assim, quando ele lançou, mais de 1 milhão de exemplares foi vendido. Então não é porque você sabe que numa encruzilhada tem um Exu, ou na beira de uma estrada tem uma padilha, não é porque você tem esse conhecimento que Deus manda você orar, chamando eles dentro da sua igreja ou dentro da sua casa. Você chama, invoca, você chama ele lá dentro da casa dele, lá no mato, na mata virgem. O espírito está lá, gente. Deixa os espíritos lá. Vamos nos preocupar com as forças das trevas que estão realmente nos atacando hoje. Acordem! O Senhor manda você se envolver numa batalha espiritual, mas de forma inteligente, com discernimento. Você tem que mapear espiritualmente o seu bairro, a sua casa, a sua rua, para saber que espírito está predominando naquele lugar. Você tem orado, jejuado e já está em desespero, porque parece que os céus estão cerrados. E você acha que são esses espíritos citados aqui que estão atrapalhando a sua vitória? Não é. É você mesmo. Deus já te respondeu desde o primeiro dia. Mas você está preocupado demais com moradas de espíritos que não faz parte do nosso contexto. Se Deus te revelar que um desses espíritos está te atacando, é outra história. É algo totalmente diferente. Mas para que mexer? Para que afrontar
entidades que estão longe de nós. Temos que lutar aqui agora contra a depravação, contra a glutonaria, contra a luxúria, contra a sensualidade desordenada. Tem líderes traindo suas esposas. Tem ovelhas que estão na igreja hoje e amanhã está num culto afro ou numa encruzilhada para derrubar alguém ou a sua própria igreja. Acordem! Peça a Deus que envie o seu arcanjo para liberar suas bênçãos no mundo espiritual, para que possamos recebê-las agora, no mundo físico. Porque toda a batalha espiritual é refletida no mundo físico. E se você se avaliar, você vai saber como proceder. No livro de Efésios, os discípulos do Senhor, Paulo foi quem compreendeu não somente o plano de salvação, mas também a batalha espiritual. O que faz um soldado quando vai para a guerra? Primeiro, ele tem que passar por um treinamento. Segundo, ele tem que passar por um treinamento mental, estudar estratégias de guerra, estratégias de recuo, para poder ir à batalha. Mas ele vai de camiseta? Não. Ele vai de calça jeans? Não. Ele se prepara. Ele vai com armas, vai com faca, ele vai com seu capacete. Eles vão protegendo seus pés com seus coturnos. Roupas especiais táticas, que são tecidos que não rasgam, com espinhos. Eles podem passar por dentro de águas, atravessando rios e não se prejudicarem fisicamente. E como é que você está aí na batalha espiritual? Só no jejum e oração? Aquela oração que você está invocando lá os espíritos de vários lugares e dizer: você não tem poder sobre mim porque eu sou de Deus. Somos de Deus. Ele sabe quem são os filhos de Deus. Não precisa você declarar a Ele que você é filho de Deus. Deus faz isso por você quando Ele vai lá no trono te acusar. Você só tem que seguir o manual. Efésios. Vamos lá. O diabo é o grande enganador do mundo. E todos que nele confiam, a queda é certa. O diabo levou o Senhor dentro do templo e pregou para ele. Tem gente falando isso aí no YouTube, no podcast. Estão alertando vocês. Tem pessoas que estão falando sobre a batalha espiritual, alertando vocês. Mas o que eu quero aqui, o foco, é o que sai da sua boca. É como você tem que guerrear. Isso é que eu não estou vendo as pessoas traduzindo em palavras simples e legíveis para que compreendamos o que é uma batalha. Se você luta, se você ora, dessa forma que eu falei, falando dessas entidades que moram nesses lugares, pare! Urgente! Pare agora! Baixe seu joelho, peça misericórdia a Deus e perdão. Lembra da oração do publicano?
Pois é. Tiago 4, ele diz, olha só o que é que ele diz. Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu, como cristã, eu, como serva do Senhor, como filha, se eu quero fazer uma oração para uma alma ser libertada, uma oração de guerra, eu tenho que seguir princípios. Primeiro, eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que me humilhar com a boca no pó, dizendo, Deus, eu não sou nada e nem ninguém, mas a tua graça e a tua misericórdia me alcançou. Depois você engrandece o nome de Deus. Diz, Senhor, venha a nós, ó vosso reino, para que seja feita a tua vontade, não assim na terra como no céu, mas na minha vida também, nos meus pedidos de oração também. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Deixa o pecado, deixa a mentirinha, jeitinho brasileiro, jeitinho baiano, deixa o rolo de lado. Não compre mercadoria que você não sabe a procedência. Não abra brecha para o diabo. O diabo só atua com legalidade. Legalidade. Se você dá a ele motivo para ele te atacar, ele vai te atacar. E se você não der motivo para ele te atacar, ele vai te atacar. Mas tem uma diferença. Se você dá um motivo para ele te atacar, você vai sofrer as consequências. Se a pessoa por quem você ora está dando motivo para o diabo trabalhar na vida dela, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então está na hora de você começar a clamar ao Espírito Santo de Deus, que venha sobre a sua mente, te dê entendimento e inspire na sua mente a oração que seus lábios vai propagar. Seus lábios têm que estar purificados. O Senhor tem que estar com você. Você tem que estar em santidade. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Aí agora vem o segundo ponto. Resistir ao diabo. Na tentação, o Senhor não entrou na cilada do diabo. Na tentação, o Senhor resistiu ao diabo na própria palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Deus, Filho, está falando para você. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Resistir ao diabo? Você tem lido a Bíblia? Como? Um versículo? Sorteando? Ou você está colocando um propósito de leitura, um objetivo e seguindo esse objetivo? O que é que você está fazendo nos momentos da sua oração, do seu culto doméstico, nas suas intercessões, na calada da noite? Salmo 91. O Senhor é meu escudo e broquel, mas aquele que habita no esconderijo. Ele é o escudo e broquel daquele que habita no esconderijo. Você não tem que estar
está dizendo: ei, Satanás, estou aqui, entidades, olha só. Eu sou cristã, eu sou filha de Deus, eu vou acabar com todos vocês. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. É assim sua oração? Como é que está a noiva de Cristo hoje? Dividida. Deixando o mundo tomar conta do seu dia a dia. São tantas estratégias que o inimigo tem usado para tirar você da presença de Deus. Cuidado com a academia. Você que é cristão, você que é casado. Olhando para as delícias que estão lá malhando. Para as gostosuras. Cuidado. Cobiça. Você lembra dos 10 mandamentos? Só de você pensar. Só de você desejar o que não é seu. Isso é brecha. O diabo aproveita. Ele trabalha calmamente, sutilmente. Ele arma o laço do passarinheiro para você cair na armadilha. E você tá lá preocupado com quem mora na mata, com um caboclo, um índio, com a linhagem de pretos velhos. Para com isso, gente. Desperta. Estamos no século XXI. Para de estar perseguindo religiões, seitas. Para de estar discriminando. Preste atenção no que você está fazendo da sua vida. Como é que está a sua vida, o seu lar, os seus filhos? Vocês já conquistaram eles para Cristo? Efésios diz, Efésios 6, que antes de você ir à batalha, você tem que se revestir da armadura. Você lembra de antes de começar a orar contra o mal, contra espíritos, você pediu revestimento? Como é que você vai para uma guerra de peito aberto, sem preparação, achando que pode tudo porque é cristão? Está na hora de acabar com essas loucuras. O Senhor te chama para uma batalha real, para uma batalha para que você não perca a sua vida, a sua alma. Para de perseguir quem está longe de você. Vamos lutar contra as hostes das trevas que estão nos atacando, que estão sutilmente te levando por caminhos, até mesmo dentro da Bíblia, que ele possa ver uma brecha em você e aproveitar e te fazer infeliz, e te fazer sofrer, lançar uma opressão, depressão, e ele vai ali te esmagando aos poucos. Daqui a pouco você não consegue mais orar, daqui a pouco o desespero toma conta, você antes de orar você só chora, você não vê resultado, você diz: Deus, o que é que está acontecendo? Deus está me dizendo o que está acontecendo, que você está entrando na batalha espiritual, está fazendo orações intercessórias, orações de guerra, despreparado.